Muito bem. Eu fui convidada com a seguinte pergunta para o dia de hoje. E aí, Fernanda, você sabe qual é a origem da Sexta-feira 13? Pois é, essa origem das superstições ligadas à Sexta-feira 13 é, antes de mais nada, uma data que ganha uma história, ganha uma superstição, né? E ficou com essa fama macabra mesmo, e foi ficando negativo, mas tem uma parte do mundo que acredita que seja, então, Sexta-feira 13 é uma coisa de mau agouro em muitas culturas, ou se é mítico, não é mítico, quem é que realmente acredita e no que acredita, de que forma acredita. Tá? A data acontece pelo menos uma vez, se não todos os anos, mas uma vez por ano. Então, ela é tanto temida, né, quanto ela é celebrada. A verdade é que a Sexta-feira 13 vai se popularizando em muitos lugares, vai se tornando inclusive uma cultura pop na atualidade, e é comum a gente consumir filme, livro, jogo de terror e tudo que entrar no clima. De qualquer forma, dentro dos lugares ou do que se acredita ter gerado o mito, né, que é um mito da Sexta-feira 13, a gente tem desde a origem nórdica lá com o jantar onde o Loki não vai, tinham 12 pessoas, ele é o 13º e alguém morre, então tem sempre alguma coisa negativa. Ou também a da deusa da fertilidade, a tal da Frigga, que era esposa do Odin, e que também tem uma relação depois de ser perseguida, e que ela vai justamente ser perseguida ou vai ser é, colocada como bruxa e queimada numa sexta-feira. Então, dentro da história também tem lá o Felipe IV com umas questões de ameaças, né, da igreja e dos cavaleiros templários, e que põe fim em todo mundo numa sexta-feira 13. Vão ter crenças outras religiosas ligadas a 12 apóstolos, mas esqueceram de contar Judas ou Jesus, e aí fica aquela história, o 13º elemento, e também vai trazer uma negatividade. Assim como, depois disso, vão se somar vários eventos, né? Em 13 de novembro de 2015, atentados em Paris, naufrágio aqui, não sei mais o que lá, na nossa história brasileira, e tudo na sexta-feira 13. Então, veja, todo mundo foi somando, né, nessa origem que começou em algum momento e vai estar trazendo até aqui uma percepção de que na sexta-feira 13, cautela lá. Para ajudar um pouquinho mais, o 13, né, no tarô, também está associado à carta da morte. Então, assim, o que é a carta da morte no tarô? A transição e as várias mortes e renascimentos, né, as crises, a travessia de um dia para o outro, são aqueles eventos que a gente faz de subida de consciência, ou de aperfeiçoar a espiritualidade, poder olhar mais para uma visão esotérica, filosófica, espiritual, para construir uma nova visão. Numerologicamente falando, o 13 é o 1, né, e o 3. Então, é construído de dois números ímpares, que são ativos e que, por isso mesmo, são líderes e são mais da comunicação, são mais extrovertidos. Né? O 1, porque é ele que começa, é ele que manda, e o 3 da própria Trindade, o que daria a existência. Então, essa seria a conversa filosófica do 1 mais 3 igual a 4. E o 13, né, com esse lugar de ser diferente, no 4, a justa saída para se libertar do 13, ou do que seria negativo do 13, é a ordem, a praticidade, o trabalho, né, aquilo que a gente arruma, o ceticismo, botar as coisas nos pingos nos is, no quadrado, né, porque aí tudo fica em ordem. Essa é a cura do 13, né? Das quatro pilastras ou patas no chão, onde tudo que é certo é ordenado, traz praticidade, rotina do dia a dia, e aí a gente não fica com essas crenças ou crendices ou bobagens. Mas existem celebrações da Sexta-feira 13 lá por Portugal e terras portuguesas, sempre ligado de alguma forma às bruxas ou aos bruxos ou coisas desse gênero. Na cultura hispânica já não seria na sexta-feira, seria na terça-feira, já que sexta-feira é dia de Vênus, terça-feira é dia do deus Marte, deus da guerra, estaria mais aliado a alguns eventos, né, pelo menos negativos.
E também tem a queda da cidade de Constantinopla, no ano 13, num dia 13, lá do Império Romano do Oriente, né, e que cai nas mãos do Império Otomano. Curiosidades outras, tem várias em vários livros, né? Em 13 jorros as fontes se distribuem, diz lá um grande profeta, o Sifra de Tzeniut. 12 é um número perfeito, 12 meses do ano, 12 constelações, né? Regula o dia, as horas. Então, o 13 é justamente aquele número que já virei o relógio, né? Às 13 horas, que é 1 hora da parte da tarde. Então, virou o ciclo. Crenças dentro da gematria judaica sobre o 13 estão algumas ligadas a Êxodo, né, a saída do Egito, do povo judaico. A gente teve 13, né, estados da América, com uma bandeira de 13 listras vermelhas e brancas, 13 estrelinhas. Então, veja, os astecas acreditavam em 13 céus e a sua semana tinha 13 dias. E por aí vai muitos 13 com um olhar totalmente diferente, que são de ciclos de renascimento, são positivos, assim como o cinema norte-americano imortalizou a data, criando uma sequência de filmes de terror intitulada Sexta-feira 13. Então, que criou com isso franquia, né? Sucesso, filmes, programa de TV, quadrinhos, jogo, produto mesmo. Então, tabu, medo, superstição andam meio juntos na Sexta-feira 13. Não dá para afirmar realmente ao certo se a origem desse tabu é pessoal, religiosa ou cultural. Mas, independentemente disso, trata-se de uma superstição que faz parte da tradição popular e do folclore. Então, que tal, né? Só para não perder o bonde, amanhã desce da cama com o pé direito. Não olha para nenhum gato preto e se algum cruzar o teu caminho, vira para o caminho oposto. Cuidado com o espelho. Não deixa quebrar, trincar ou cair. Não passe debaixo de escada, alguma coisa pode cair na tua cabeça. Não abra guarda-chuva em lugar fechado dentro de casa. Traz mau agouro na Sexta-feira 13. Não sirva refeições ou não atenda 13 pessoas simultaneamente. Não deixe o pente ou a escova cair. E, na dúvida, bate 3 vezes mangalô na madeira, não é? Que é para quebrar o encanto da Sexta-feira 13. Então, de qualquer forma, no final das contas, diante de todas essas lendas, ou teorias, ou mitos, ou histórias, quando ocorre uma Sexta-feira 13, os supersticiosos, tipo eu, evitam cruzar o gatinho preto, né? Passar debaixo das escadas, quebrar alguma coisa, e outras crendices que podem se somar nessa belíssima Sexta-feira 13, segunda sexta-feira de 2023. Fica aí a dica. Valeu!